Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? O que você faz quando você está tomado pelo medo? Recua, desiste? Davi, um homem corajoso, conhecido por sua coragem, mas nem sempre foi assim. Aliás, coragem não é a ausência de medo. Coragem é prosseguir mesmo assim, confiando em Deus. Porque você acha que em momento algum Golias assustou Davi? Claro que assustou, mas ele olhava para aquele que era maior do que Golias. Então, coragem não é ausência de medo. Tanto que nós vemos aqui um homem chamado Davi lutando contra o medo. Ele está lutando contra ele mesmo. Quando ele diz no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Isso ele está reafirmando, porque na verdade ele está assustado com o tamanho do problema que se levantou contra ele. E como que eu vejo isso? Porque no Salmo 27 ele continua no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorize o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Você vê que é bem desproporcional. Por quê? Porque o medo está falando para ele que tudo está se levantando contra ele. Um exército inteiro e ele sozinho. Uma guerra e ele sozinho. Por quê? Porque o medo ele aumenta, o medo ele distorce a realidade. O medo torna grande tudo aquilo que é pequeno. Eu vou dar dois exemplos para você. Aqueles que têm medo de barata, elas não vê de verdade o tamanho da barata. Por quê? Porque a barata é bem menor do que você. E você pode, com uma vassoura, com um produto ou até mesmo com o seu pé, você pode destruir. Mas o medo faz com que você fuja. O medo faz com que você veja aquele animal como asqueroso, como algo muito maior do que ele é. Mas, em certa ocasião, quando eu tinha uns 11 anos, o colégio onde eu estudava, em São Paulo, eles faziam excursões anuais. E então eu fui para Foz do Iguaçu. Eu tenho problema com a altura, vivo no avião e tenho problema com a altura, assim, de olhar, né? Eu me sinto tonta quando eu olho para baixo, quando eu estou em cima e olho para baixo. Então é algo físico. E então eu estava ali, eu não tenho medo de água, mas eu estava passando pela ponte. Quando eu passei pela ponte, eu não olhei para a ponte, eu olhei para a altura que eu estava. E quando eu olhei para aquela altura, a minha perna falhou, eu tremi e eu não conseguia mais dar um passo, literalmente não consegui mais dar um passo. Sentei no meio da ponte e eu chorava, e como uma criança que eu era, eu chorava e eu dizia: eu não consigo, não consigo, não consigo. Até que a minha professora, ela falou: não olha para baixo, olha para mim. Continua andando, olhando só para mim. Olha para minha mão, olha para minha cabeça, olha para mim. E foi isso. Eu consegui chegar do outro lado não olhando para baixo. Deus faz isso. Quando Davi está dizendo: olha, se eu olhar para baixo, eu vejo muita gente contra mim, eu vejo muita violência contra mim. Mas quando eu olho para cima, a quem eu temerei? Deus é comigo. E tanto que Davi, ele começa a ficar mais forte no decorrer do Salmo. No versículo 5 ele diz: no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Viu que ele já tirou os olhos da guerra, dos exércitos, das pessoas. Agora ele está com o olhar na proteção, no abrigo, em Deus que é o seu escudo. E ele finaliza este salmo declarando no versículo 14: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere no Senhor.
É a mensagem que ele dá, gente, olha, eu já estou bem, tá? Eu não estou sendo dominado pelo medo, pela insegurança, pela angústia e pela aflição. O medo não vai me aprisionar. Então, espera no Senhor, Ele está agindo, fica com o coração forte, seja corajoso, ousado, e Ele ainda diz aqui, novamente, espere no Senhor, porque a sua intervenção virá. É lógico que quando eu falo de coragem, eu tenho que lembrar de Gideão. Gideão, você sabe que durante 7 anos os midianitas atacaram duramente a Israel, não adiantava plantar, eles até continuavam plantando, mas toda vez que era o momento da colheita, os midianitas vinham e arrasavam com tudo. Gideão ainda estava lutando pela sua família. Ele estava trabalhando, lutando, quando veio uma palavra de Deus para ele. E a palavra de Deus é a mesma que ele dá hoje para você. Em Juízes capítulo 6, no versículo 12, o Senhor está com você, homem valente. Hoje a palavra de Deus é para você que está vivendo um momento em que o medo está assolando o seu coração, você está com medo de não conseguir pagar as dívidas, você está com medo do que vai acontecer com os seus filhos, você está com medo do que vai acontecer com o teu casamento. Então o Senhor está falando, o Senhor é contigo, homem, mulher valente. É claro que Gideão, o medo, falava mais alto. Então Gideão, ele falou, tá bom, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Você nunca perguntou para Deus? Se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou indo na igreja, por que isso está acontecendo? Gideão não é diferente de você. E ele disse, por que está acontecendo? O Senhor, ele ainda diz no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz, o Senhor nos abandonou. Isso é certo? Não. Não, Deus não abandonou. Olha a visitação de Deus. O Senhor estava visitando aquele que ele levantou para ser o líder, para virar a mesa. Agora, não mais os midianitas se derrotariam, mas os midianitas seriam derrotados. Até aqui a enfermidade te derrotou, mas você vai virar a mesa e Deus vai fazer a intervenção. Até aqui as dívidas te derrotaram, mas Deus vai virar a mesa. Ele é o Deus da provisão, do socorro. Então, Deus falou isso para Gideão. É claro que Gideão, porque o medo dá desculpas. O medo, ele tem voz. E qual foi a voz do medo na vida de Gideão? Primeiro ele diz, o Senhor nos deixou, o Senhor nos abandonou. Aí depois ele diz, quando Deus insiste, diz, vai nessa força, Gideão, no versículo 14, vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianistas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão, o medo fala de novo. Eu digo, o medo dá desculpas. E ele disse, qual foi a resposta dele no versículo 15? Como que eu livrarei? Minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Mas desculpas, eu não posso, eu não consigo, eu não vejo solução. Não é assim que você fala para Deus? Então, Gideão não foi diferente. Qual foi a resposta de Deus? Sei de tudo isso, mas eu sou com você. O Senhor falou muito claramente, Gideão, eu sei a tua história, eu conheço os teus limites, não deixa o medo falar. Eu estou com você. A palavra de Deus para você hoje. Eu estou com você. Se levante. Que seu dia hoje seja muito diferente. Toda vez que o medo começar a gritar dentro da sua mente, das suas emoções, diga, Deus está comigo. Deus me deu força. Deus me dá sabedoria. Deus não me abandonou. Deus não me rejeitou. Deus está no controle da minha vida. E assim, Gideão, com apenas 300 homens, mas com Deus, prevaleceu. E os midianitas foram totalmente derrotados. Escreva qual é o nome do seu midianita. É a enfermidade? É a dívida? São problemas familiares? Escreva aqui, porque nós vamos orar agora. Eu creio numa intervenção, da magnitude da intervenção na vida de Davi e de Gideão. Você não é diferente. Senhor, o medo grita, mas a fé pode falar mais alto. E é em fé que nós estamos aqui para dizer, nós cremos que o Senhor está conosco. E assim como Davi, nós dizemos, a quem temeremos se o Senhor está conosco? O
O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa fonte, fonte de solução, fonte de alegria, fonte de força, fonte, Senhor, de poder e de autoridade. Por isso, socorre aqueles que estão em grande desespero. Vem com a tua grande intervenção, com a tua destra que faz proezas. É o que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Seja forte e corajoso e abençoe também muitas pessoas compartilhando este devocional. E deixa o seu like.